É, Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas Nóbrega. Eu sou do sétimo semestre de Engenharia da Computação, sou bolsista da GEMP e eu vim ensinar para vocês como é que fazem as atividades dessa semana da cadeira de desafios de programação, certo? Eu coloquei elas em ordem aqui e aí a gente vai resolvendo uma por uma e eu vou explicando mais ou menos como é a ideia e é isto, beleza? Ok. O primeiro problema, o nome dele é Micro and Array Update, que é micro e o update no array. E eu vou traduzir aqui para vocês e depois eu vou traduzir aqui manualmente para se vocês quiserem ler já em português, porque eu acho que a tradução não fica 100%. Eu vou deixar aqui em português, aí vocês vão ver que a tradução não fica 100%. Por exemplo, micro comprou uma matriz já com N valores inteiros. Depois de jogar por um tempo, ele se cansou e decidiu atualizar o valor de seu elemento. Em um segundo, ele pode aumentar o valor de cada elemento da matriz em 1. Ele quer que o valor de cada elemento da matriz se torne maior ou igual a k. Por favor, ajude a micro a descobrir a quantidade mínima de tempo que levará para isso acontecer. Por que eu prefiro inglês? Porque, primeiro, que não é uma matriz, é um array, certo? Mas o resto dá para entender. Basicamente, ele ficou cansado e aí ele quer saber quantos segundos, no mínimo, ele vai levar para todos os elementos do array se tornarem maior que k, beleza? Então, vamos saber, primeiramente, olhar os casos de teste para a gente entender, saber se o que a gente está pensando realmente é o que a questão está cobrando, beleza? Então, por exemplo, depois de ler o input, ele fala o quê? Na primeira linha, a primeira linha ela consiste de somente um inteiro, t, que ele representa o número de casos de teste, ok? E aí, em seguida, a primeira linha de cada caso de teste consiste de dois números separados por espaço, sendo eles o n e o k. N seria o vetor com n elementos, e k seria o valor que ele quer na questão, né? Que ele quer que todos os elementos sejam maior ou igual que k, beleza? Então, vamos lá. No primeiro caso de teste, são dois casos de teste. No primeiro caso de teste é esse daqui, ó. Ele tem um n igual a 3 e ele quer que o k vai ser igual a 4 e ele quer saber quantos segundos tem que se passar para todos esses elementos aqui serem maior que k, beleza? Então, o que é que nós vamos ter? Ele diz que a resposta é 3 e ele vai explicar. Depois de um segundo, o array vai se tornar 2, 3, 6. Depois de mais um segundo, vai se tornar 3, 4, 7. E depois vai se tornar 4, 5, 8. Ou seja, em 3 segundos, todos os elementos são maiores do que o nosso k estipulado. E aí, no segundo exemplo, que é o n igual a 3, que tem 3 elementos, o k igual a 2, esse vetor, ele já todos os elementos já são maior ou igual que k, então ele vai gastar 0 segundos. O que nós conseguimos perceber é o seguinte: como cada elemento, quando a cada segundo todos os elementos do vetor são aumentados em 1, se a gente olhar qual é o menor elemento do vetor, já é suficiente, certo? Por quê? Porque se o menor elemento do vetor já for maior ou igual que k, isso aí já mata a questão. Então, será isso que a gente vai fazer. Então, eu vou aqui abrir. Eu botei o mesmo nome, Micro and Array Update. E aí nós vamos começar. Isso aqui eu não vou utilizar, certo? Eu só deixei porque é meu template. Então, o que a gente vai ter? Primeiramente, a gente vai ter a quantidade de casos de teste, né? Que eu vou usar 1 casos. E aí, a gente vai fazer cada caso de teste. Então, a gente vai ter aqui a quantidade de casos e a gente vai iterar aqui de alguma forma. Eu vou usar um valor aqui, o nome C de caso, ok? Que vai começar em 1 e ele vai rodar enquanto a quantidade de casos não estiver terminada, ok? Opa, pronto. Então, esse primeiro for, ele está representando para todos os casos de teste e aqui dentro a gente vai receber os valores. Quais são os valores que ele tinha falado? Era aquele n e o k, né? Então a gente vai ler um n, vai ler um k. E aí o que ele disse?
a gente vai receber agora um vetor de N elementos, que é na segunda linha de cada caso de teste. Então, a gente vai poder fazer um for de N elementos, mas antes disso a gente tem que criar esse vetor, né? Como ele diz aqui que esse vetor ele é um vetor A, eu vou utilizar o mesmo nome, mas você pode colocar qualquer um que você quiser. Então, você vai ter um vetor A e ele vai ter N elementos. Esse, entre parênteses, N, ele significa para você representar quantos elementos esse vetor já tem, beleza? Esse vector. Então, agora eu vou ler cada elemento. Opa, beleza? E agora eu só preciso saber qual é o menor elemento desse vetor, beleza? Agora, como é que eu posso fazer isso? Olha, nessa questão, ele diz que o valor máximo de A e o valor máximo de K, ele é 10 a sexta. Como o valor máximo já é 10 a sexta, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma variável aqui menor e já dizer que ela é maior do que 10 a sexta. Por exemplo, eu vou botar aqui 3, 10 a sexta mais 5. Esse número aqui, eu tenho certeza que ele é maior do que todos os elementos desse array, já que ele diz aqui que o maior valor do array é 10 a sexta. Então, esse aqui é como se fosse o meu infinito. Representa o infinito. Beleza? E agora eu só tenho que percorrer o vetor e ver qual é o menor elemento desse vetor. Então, eu posso fazer isso dessa forma. Se o AI for menor do que o nosso menor, o valor que está na nossa variável menor, eu vou atualizar o valor do nosso menor, que seria dessa forma. Então, no final desse for, o menor valor desse array vai estar nessa variável chamada menor, ok? E agora a gente só precisa saber a resposta. Como é que a gente sabe qual é a resposta, dado o menor valor e o K? Olha, se a gente olhar nesse exemplo, o nosso valor aqui, o de K, ele é 4. E o nosso valor aqui, o menor valor desse array é 1. Então, só basta a gente printar a nossa resposta. E agora a gente só precisa criar uma variável para representar a nossa resposta. Beleza? Então, qual vai ser a nossa resposta? Ela vai ser K menos o menor. Só que acontece, nesse caso aqui, vocês concordam que o menor valor já é o 2, né? Só que acontece, e se o menor valor for o 3? 2 menos 3 vai dar um valor negativo. Então, no pior caso, ele vai gastar 0 segundos. Quer dizer, no melhor caso, que seria onde todo o array já é maior do que K, maior ou igual. Então, esse valor aqui ele pode chegar a ser negativo. Como ele pode chegar a ser negativo, a gente vai ter que fazer uma comparação, que é bem simples. Ó. Se a resposta for menor do que 0, a gente vai dizer que a resposta é 0. Por quê? Porque não tem como ele gastar segundos negativos, certo? Então, essa seria a nossa primeira questão, beleza? Eu fiz um código aqui sem utilizar nenhuma função de C++, tipo mínimo e tal. E agora nós vamos enviar para ver se a solução está correta. Deixa eu ver só se compila. Pronto, compilou. Vou compilar e testar e depois eu vou submeter. Pronto, passou. No caso está só esperar um pouco. Ó, a questão passou no caso de teste por enquanto e passou em todos os casos de teste. Então, só com isso você consegue resolver a solução, consegue desenvolver a solução para esse primeiro problema, certo? De array. Beleza, agora nós vamos para o segundo problema. O segundo problema é esse aqui, Modify Sequence. Modify Sequence. E o que é que ele diz? Ele fala o seguinte: suponha que nós temos uma sequência de inteiros não negativos. Inteiros negativos não negativos são o quê? Maiores ou igual que 0, beleza? Que é o que está dizendo aqui em seguida. Chamados de A1, A2 até AN. Aí o que ele fala? A cada tempo nós escolhemos um termo de AI que seja, tipo assim, ele escolhe um elemento, tipo, por exemplo, ele pode escolher esse elemento aqui, o A1. Ele pode escolher o A2. Agora, ele não pode escolher o AN. Ele vai pegar um prefixo, qualquer elemento de um prefixo que não tem o último. Ou seja, ele escolhe qualquer elemento que não seja o último cara.
e ele vai subtrair 1 de dois caras, tanto do elemento que ele escolheu quanto do próximo, beleza? E aí o que ele quer saber? Ele quer saber se ele consegue conseguir que toda a sequência se torne igual a zero com algumas operações. Ou seja, ele vai pegar o elemento da esquerda e o elemento da direita, os dois consecutivos, e ele vai subtrair um dos dois, beleza? Então vamos ver se a gente entendeu. Ele só quer printar sim ou não. Será sim se ele consegue transformar esse array modificar de alguma forma que tudo fique igual a zero, ou ele vai printar no se ele não consegue fazer isso, beleza? Então o que acontece? Nesse exemplo aqui que ele deu, primeiro vamos para o input, foi mal, desculpa. Na primeira linha do caso de teste, você vai receber o número n. O n ele vai representar o tamanho do array. A linha seguinte, ela vai conter n elementos não negativos, ou seja, vai ser entre 0 e 10 a nona, ok? E aí o que ele diz aqui em seguida é que ele quer que o resultado que você vai printar, que é yes ou no, ele será yes, que significa sim, quando ele consegue modificar de alguma forma que todos os elementos se tornem iguais a zero, beleza? O que a gente consegue observar de primeiro? Que nesse caso é óbvio que é impossível, porque ele só pode escolher esse elemento para subtrair 1. E aí o array ele vai se tornar 0, 1, que é o que ele está explicando aqui em seguida. Agora ele diz que pode considerar outro exemplo, que seria esse aqui, ó, que tem dois elementos, que seria o 2 e o 2. E óbvio que a resposta é sim, porque ele pode escolher esse elemento, subtrair um dos dois, que aí vai se tornar um array 1, 1, e depois ele faz a mesma coisa e vai virar o array 0, 0. Então o que acontece? Como a subtração sempre mexe no elemento atual e no próximo elemento, a gente pode iterar da esquerda para a direita, sem preocupação. Ou seja, a gente sempre vai subtrair o elemento atual com o próximo. Então, vamos para essa questão Modify Sequence. Nós vamos criar o nosso vetor n, onde ele disse o número A, o negócio A. Ele usa esse nome, e eu vou utilizar o mesmo aqui. E eu vou criar com n mais 1 elemento, certo? N elementos. Pronto. Beleza. Então, o que acontece? O que é que ele diz? Ele diz que você só pode escolher, tu pode escolher todos os elementos entre 1 e n. A gente aqui nessa questão, vamos indexar a partir do zero. Ou seja, eu posso escolher do 0 até o n-1. Então, primeiramente, vamos ler o nosso vetor. E aí, o que acontece? Vamos fazer aqui, ó, n-1. Por que n-1? Porque esse for, como nós já sabemos, ele ocorre n vezes. E como ele na questão ele diz que a gente não pode utilizar o último elemento para fazer essa subtração e nem o elemento zero, porque tu não pode subtrair, tu tem que pegar dois elementos válidos. Então é suficiente a gente fazer isso. Agora o que acontece? Vocês concordam que esse número, o número atual, ele vai ser, por exemplo, esse 2. Deixa eu tentar botar outro exemplo. Imagina que tu tem esse caso, 1, 2, 3, beleza? Se tu tem esse caso, 1, 2, 3, tu só pode remover desses dois caras, tanto desse 1, tanto desse elemento 1 quanto desse elemento 2. Só que acontece, na tua primeira operação, o teu vetor ele vai ficar dessa seguinte forma, e na segunda ele vai ficar dessa seguinte forma. Então, o que acontece? Quando você mexe nesse elemento mais à esquerda, tu nunca mais vai mexer nele, certo? Quando tu mexe em um elemento, tu nunca vai mais mexer nele. Porque, por exemplo, eu poderia mexer nesse elemento primeiro, só que se eu mexesse nesse elemento, o nosso array ia ficar dessa forma. Só que não tem por que eu fazer isso, porque se eu mexer nele primeiro, eu podia ter mexido no que está mais à esquerda. Então é suficiente eu sempre mexer no que está mais à esquerda, porque ele sempre mexe no da esquerda e o consecutivo da direita. Então, quando ele for mexer no consecutivo da direita, esse cara aqui já vai ser igual a zero. A gente vai transformar esse cara em igual a zero. Então, como é que a gente pode fazer esse cara ser igual a zero? Certo. Olha, para esse cara ser igual a zero, o que é que eu tenho que fazer? Para esse aí tem que ser igual a zero. Eu tenho que subtrair aí elementos dessa posição
quanto da posição consecutiva. Então, é suficiente eu fazer isso aqui, ó. Igual a i mais 1 menos a i. Então, nesta operação, eu estou dizendo que eu vou subtrair AI elementos, beleza? E aí, quando isso acabar, o meu AI vai ser igual a zero, certo? Agora eu vou criar uma variável aqui, só para dizer se a minha resposta é válida. True significa que ela é verdadeira, ok? Então, o que acontece? Então, é isso que vai acontecer aqui. Eu vou tirar todos os elementos. Isso aqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó. AI menos AI. Por quê? Porque eu estou removendo AI elementos desse cara. É como se eu estivesse subtraindo um nos dois caras consecutivamente, beleza? Só que acontece. Se esse elemento ele for negativo, significa que eu não posso remover. Por exemplo, imagina que eu tenho esse caso aqui. 3, 2, 1. Isso aqui é impossível. Porque quando eu fazer essa operação aqui, que nem a gente está fazendo nesse for, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a 0, aqui vai ficar igual a menos 1 e aqui vai ficar igual a 1. Só que não tem como isso ser menos 1. No máximo, isso aqui vai ser igual a 0. Quer dizer, no mínimo, isso aqui vai ser igual a 0, beleza? Então, a gente tem que fazer essa verificação, porque se isso acontecer de ter um elemento negativo, a resposta, ela é falsa. Não existe resposta, beleza? Então, eu posso fazer aqui, ó. Se o nosso elemento aí for menor do que 0, a gente pode fazer o quê? A gente pode dizer que a minha resposta é igual a falso. Beleza? E agora a gente só precisa checar se o último elemento ele é igual a 0. Então, se o nosso último elemento, que ele é o n-1, ou melhor, a.back, back ele é o final do vetor. Se o nosso último elemento ele for igual a 0, for diferente de 0, nossa resposta ela é igual a falsa também. Então, o que acontece? Só nesses dois ifs a gente muda a resposta. Então, não tem como ela chegar aqui se ela não for a resposta verdadeira. Então, aqui só basta olhar. Se nossa resposta for igual a true, ou seja, existe uma possibilidade, nós vamos printar o que ele tinha dito, que é yes. Se não, nós vamos printar o no, que significa que não tem como. Beleza? Então, deixa eu ver só se a questão compila. Compilou. E agora vamos submeter. Opa. E passou em todos os casos de teste, ok? Então, já foi mais uma questão. A próxima questão, ela é a No Sharing Capillary, que no caso aqui tá Take Off, ok? Beleza. Vamos lá. Na questão, ele fala o seguinte, ó. Existem 3 aviões, o A, o B e o C. O avião A, ele take off seria tipo, ele tem voos, né? A cada PTHD, que seria o número original, né? Que é tipo a cada, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim consecutivamente. E ele segue uma sequência que é P, 2P, 3P e assim por diante. O avião B, ele é a mesma coisa, só que usando Q. E o avião C é a mesma coisa utilizando o R. E o que ele fala? Ele diz assim, ó, um voo, ele é válido, certo? Calma aí que... Existe apenas uma pista de decolagem, certo, beleza. Existe apenas uma pista de decolagem. E se mais de um avião viajar no mesmo dia, eles não conseguem, certo? Eles só conseguem viajar se nenhum dos 3 aviões eles vão viajar naquele dia. Tipo, só um daqueles aviões vai viajar naquele dia, beleza? Então, a minha tarefa é o seguinte: encontrar o maior número de voos de tal forma que eles consigam voar, tipo, sem ter vários aviões querendo voar naquele mesmo dia, beleza? Aí ele fala aqui, ó, haverá colisão entre os voos se um voo e não haverá voo se eles
tiverem a data de partida no mesmo dia, ok? Então, o que acontece? Nesse primeiro exemplo, vamos copiar aqui, deixa eu ler o input. Na primeira linha, você vai continuar, vai ter um inteiro T, que representa a quantidade de casos de teste. E depois, nas T próximas linhas, cada uma vai conter 4 elementos, que seriam o N, o P, o Q e o R, que a gente acabou de comentar. Então, o que acontece? Vamos copiar esse caso de teste, que seria essa takeoff, e vamos ter uma ideia. O avião A, ele vai viajar no tempo 2, 4, 6, 8 e no tempo 10. O avião B, ele vai viajar no tempo 3, 6, 9. O avião C, ele vai viajar no tempo 4, 8. Isso aqui é basicamente o que ele disse. Ele vai ter essas viagens, né? Essas datas de partida. E aí ele quer de tal forma que cada elemento ele só apareça uma vez. É como se fosse a união de todos os conjuntos menos a interseção deles, ok? Então o que acontece? O 4 ele aparece 2 vezes. O 6 ele aparece 2 vezes. O 8 ele também aparece 2 vezes. Então a quantidade de elementos válidos seria 2, 10, 9 e o 3, que a resposta seria 4, que nem foi dito. Ou seja, o avião A ele vai viajar no dia 2 e no dia 10, o avião B ele vai viajar no dia 3 e no dia 9. Então isso a gente consegue resolver facilmente. Como é que a gente consegue resolver isso? Vamos lá. A gente primeiro vai ter o nosso P, que se representa o caso de teste. Vamos fazer que nem antes, né? Int caso, int C igual a 1, C menos igual que T, C mais mais. Então aqui dentro a gente vai representar o nosso caso de teste. Eu vou botar aqui no nosso cell de resposta, para a gente não esquecer, e vamos descobrir qual é a resposta, beleza? A gente vai receber 3 números, né? Que ele tinha 3 valores que ele tinha dito, N, P, Q, R. Então vamos lá, N, P, Q, R. Vamos ler eles. E agora só basta fazer o seguinte. Nós vamos fazer manualmente o que tem sendo dito aqui. Então a gente vai criar o nosso vetor. Vamos criar o nosso vetor int. Só que no lugar dele guardar n elementos, ele vai guardar o maior valor possível de n, que seria 10 à quinta. Isso aqui seria takeoffs. N mais 1. Beleza? Por que N mais 1? Porque no lugar desse... esse vetor ele vai representar o seguinte. Quantas viagens vai ter naquele dia? Certo? Tipo assim, o avião A ele vai viajar naquele dia. O avião B vai viajar naquele dia. Então, no lugar... se ele tiver 0 na posição, por exemplo... Nesse caso aqui... Como é que seria? A gente não tinha dito que tinha 2, 4, 6, 8 e o 10. O outro era 3, 6 e 9. E o outro, ele era 4 e 8, né? Então, aqui eu botei ponto. Opa, pronto. Então, o que acontece? No nosso vetor, a posição 2, ela só vai ter 1. Na posição 4 vai ter dois elementos, que seria a quantidade de voos, né? Vai estar com o valor 2. O 6 também vai estar com 2 e o 8 também vai estar com 2. O restante vai estar só com 1. Então, o que acontece? Isso vai representar quantos voos vai ter naquele dia. Então, aqui é só a gente simular os voos. Como é que a gente simula os voos? A gente vai ter uma variável, que vai ser o day, que seria o dia do voo. Ela vai começar em P, que nem foi dito na questão, e ela vai consecutivamente, P, 2T, 2P, 3P e assim por diante. Então a gente vai ter D menor ou igual que N, D mais igual a P, beleza? E aqui a gente vai fazer o nosso takeoffs, D mais, que é para a gente incrementar o valor. A gente vai aqui inicializar com 0, tudo com 0, beleza? E aí só é necessário fazer isso para os 3 caras. Isso aqui é os voo. Opa!
plane A, plane B e plane C. E aqui nós vamos só mudar esse valor aqui, para quê? E esse para R. Show! Então, quando a gente terminar aqui, nós vamos ter o nosso vetor, onde cada elemento ele vai representar quantas viagens vai ter naquele dia. Só que ele não fala que só pode ter uma viagem no máximo. Então, o que acontece? Nessa nossa resposta, que a gente vai calcular agora, nós vamos iterar por todos os elementos do nosso vetor. Beleza? Todos os elementos. E a nossa resposta, ela só vai ser incrementada. Ou seja, nós vamos dizer que vamos aumentar em 1 se o takeoffs desse dia aí ele for igual a 1. Se ele for maior do que 1, nós não vamos incrementar. Beleza? Então, somente com isso nós conseguimos resolver a questão. Opa, faltou eu remover isso aqui. Pronto, compilou. E vamos enviar. Passou no segundo caso de teste e passou em todos os casos de teste. Então a gente já conseguiu terminar todas as questões relacionadas aos arrays. Agora nós vamos partir para as questões gulosas, tá bom? Beleza. São 4 questões gulosas. Eu vou fechar aqui só essas 3 que nós já fizemos. Posteriormente, eu vou disponibilizar os códigos, certo? Ok. Certo. O nome da questão é Help Session Dev Sarro. Nessa questão, ele fala que tem esse dev, que é Sachin Dev Sarro, que ele é um programador muito bom da NSIT. E ele é evidente que ele é um dos maiores rates do Codeforces e do CodeChef. E ele sempre pega seu laptop. Calma aí. Porque traduzir ao pé da letra. Ele sempre leva o seu laptop para onde ele quiser. Sim, explícito. E um dia ele foi desafiado pelo monstro para resolver uma tarefa fácil. E se ele não resolver, ele vai ser morto. A tarefa é a seguinte: ele vai receber uma string composta apenas por 1 e 0, e a sua tarefa agora é transformar todos os elementos em 1 dessa string, beleza? Mas ele só pode calma aí. Tava quase esperando. Ele só pode alterar ele só pode fazer alguma ação se ele pegar os k elementos consecutivos e alterá-los todos. O 0 para o 1 e do 1 para o 0, beleza? Que é a mesma coisa que aplicar a operação NOT para cada elemento. Cada operação ela leva um segundo, ou seja, a operação é pegar k elementos consecutivos e flipar, beleza? E ele quer saber qual é o menor tempo que ele vai levar para mudar essa string. O que acontece? Vamos dar uma olhada aqui no input e depois vamos partir para os casos de teste, beleza? No input ele fala o seguinte: você vai ter casos de teste, cada um consistindo de uma string S e um inteiro K, beleza? Que é aquele que a gente tinha comentado. Então, o nosso K ele vai no máximo ao tamanho do S e o nosso tamanho do S é no máximo 1000. Então, isso permite a gente fazer um N ao quadrado, se necessário, ok? Beleza. Então, o que acontece? O que a gente tem que fazer a observação é a seguinte: a gente só pode mexer. Deixa eu copiar esse caso de teste. Beleza? E esse K. Esse K significa que eu só posso mexer 3 elementos consecutivos. Ou seja, vamos ver quantas possibilidades de vezes que eu posso mexer nesse elemento aqui. Eu posso mexer esse elemento dessa maneira, ou dessa aqui, ó, certo? Só que acontece, vocês concordam que não tem porquê eu mexer isso aqui e depois mexer isso? Tipo, a melhor forma possível é eu mexer nessa ordem. Mexer esse aqui primeiro, depois esse primeiro, depois esse primeiro. Por quê?
Porque nesse caso aqui, nesse carinha aqui, ó, ele só pode ser mexido por ele mesmo. E esse daqui, ele só pode ser mexido por ele e ele aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar assim. Pronto. Então, tipo, se eu mexer nesse cara e depois mexer nesse cara, eu vou estar possivelmente fazendo um movimento que eu não queira. Então é suficiente eu só fazer os movimentos da esquerda para a direita, ok? Então vamos lá, vamos receber o nosso T, que representa a quantidade de casos de teste. A gente vai criar nosso for, que já foi comentado posteriormente, e incrementar. E agora a gente vai receber a string, que ele diz que o nome da string é essa. E a gente vai receber o nosso K, que é o nosso tamanho máximo consecutivo, ok? Agora, nós temos que fazer o seguinte, a gente não quer transformar esse array em uma sequência de uns. Se a gente quer transformar esse array em uma sequência de uns, toda vez que a gente tiver um zero, a gente vai fazer a operação. Então, a gente vai fazer um for do tamanho da string. E aí, nós vamos executar a nossa operação somente se existir uma situação, que eu já vou comentar. Primeiro eu vou criar aquele negócio de resposta que nós tínhamos falado. Outra coisa, existe um caso onde é impossível, então existe a resposta que é igual a -1, que a gente vai comentar também. Beleza. Então, o que acontece? Esse aqui é o elemento que você vai alterar, se somente se o SI for igual a 0. Então, se o SI ele for igual a 0, significa que ele não pode ser igual a 0, ele tem que ser igual a 1. Porque a gente não quer transformar esse array em 1, então, como ele não é igual a 0, nós temos que fazer a operação de modificar o nosso array, certo? Que seria dar uma resposta mais, que aí a gente está fazendo uma operação a mais. E vamos executar essa operação agora. Então, se o SI for igual a 0, nós vamos dizer que o SI ele é igual a 1. Se não, SI é igual a 0, beleza? Se for 0 é 1, se for 1 é 0, beleza? Deixa eu deixar mais explícito, talvez fique mais claro. SI for igual a 1, beleza? Então, isso aqui é a nossa operação. E aí, só com isso aqui nós já conseguimos fazer o cálculo de todas as operações. Só que existe um problema. Opa, foi mal. Aqui é I mais J, perdão. Porque a gente está mexendo nos K próximos elementos, né? Incluindo o atual. Então, I é a posição atual e aqui é os elementos. Primeiro, segundo, terceiro e assim consecutivamente, certo? Elemento atual e aí assim por... Opa, aqui eu botei K, certo? O que acontece? Esse meu I mais J, ele pode superar K e ele não pode acontecer isso, porque ele só pode alterar exatamente K e ele não pode, por exemplo, fazer a operação nesse último cara, por exemplo. Porque se ele fizer a última operação no último cara, falta mais elementos para ele modificar. Então, o que acontece? Se o nosso I mais o nosso K ele for maior do que o nosso s.size, que é o nosso valor, o tamanho da nossa string, a gente vai parar de executar essas operações, certo? Dá um break, ok? E aí o que acontece? Basta agora conferir se toda a resposta, se toda a string ela é composta por uns. Então a gente pode utilizar o nosso conhecido for each. E aí nós vamos percorrer nossa string e se existir algum elemento que ainda é 0, então a nossa resposta não existe, que seria o nosso -1, que ele diz aqui, ó. Se a resposta não existir,
Se não for possível, print -1. Se não, print a menor quantidade de menor tempo possível para transformar a string em somente uns. Então, deu problema de shadow, porque tem duas variáveis escritas iguais, mas não é a compilação aconteceu, é só um probleminha. Eu vou botar ch, que pode ser de chave, ok? Caractere. Pronto. Vamos ver se está batendo com os casos de teste. Eu fiz de um jeito diferente que eu tinha feito antes, porque eu acho que assim fica mais simples. Que esse if aqui tem como você só subtrair aqui. Passou em todos os casos de teste, ok? Então essa questão também eu vou estar disponibilizando posteriormente. Eu acho que eu fiz na questão errada, é help / dev, vixe, eu fiz no canto errado. Calma aí que já ia dar ruim. Pronto. Isso vem pra cá, isso vem pra cá, isso vem pra cá. Pronto. Agora esse café, pronto. Foi mal, eu tinha botado no canto errado, mas já deu certo. A nossa próxima questão, ela é car-friends. Essa questão deixou muita gente confusa por causa que tem uma palavra chamada distribuição, que não deixa muito claras as coisas, certo? Mas vamos tentar entender ela. O que ele diz? Essa questão, ele diz que o Monk, ele tem N amigos, e eles foram convidados para uma festa de aniversário. Cada amigo, ele tem o seu nível de satisfação, seu fator de satisfação, que ele é igual ao número de presentes que eles esperam ganhar, ok? E aí o Monks, ele quer satisfazer no mínimo, quer dizer, no mínimo não, até K amigos, certo? É no mínimo mesmo, né? É no mínimo K amigos, ele pode satisfazer mais se ele quiser. Só que ele não conhece o nível de satisfação das pessoas. E aí o que acontece? Como ele não conhece o nível de satisfação, ele vai começar a distribuir os presentes. E assim que um amigo ele se satisfazer, ele não vai pegar mais os presentes. Então o que acontece? A ideia de distribuição aqui seria literalmente distribuir, tipo, dar um para esse cara, dar outro para esse, dar outro para esse, dar outro para esse. Assim que um não quiser mais receber, eu vou distribuindo para os outros, ok? E aí ele fala aqui, Monk ele vai seguir uma estratégia de distribuição de tal forma que minimize o número de presentes que ele precisa satisfazer, que ele precisa dar para até K amigos, ok? Que ele consiga satisfazer até K amigos, dos seus amigos. E aí ele quer encontrar o menor número de gifts que ele tem que levar, no pior caso. Então, isso aqui ele não deixa claro que é para dar de 1 para 1. Só que ele está falando aqui que ele vai seguir a método de distribuição que minimiza isso. E qual é o que minimiza? Ele dando 1 para 1. 1 para cada um, ok? Então, aqui nós vamos para o input primeiro. E no input nós vamos ter o nosso inteiro T, que ele representa o número de casos de teste. Na primeira linha de cada caso de teste contém um número N, que é o número de amigos. E aí na próxima linha vai ter N elementos separados por espaço, que representam o nível de satisfação. E aí por fim vai ter o valor de K, que é quantos amigos ele quer satisfazer, beleza? Então, primeiro, vamos criar fazer aquele negócio no nosso caso de teste. Como eu tinha dito posteriormente, vamos colocar esse for aqui, C, beleza. E agora nós vamos receber em elementos, vamos criar nosso vetor, ele usa S, eu também vou utilizar S, vetor S, que seria o satisfaction, ok? E além disso, depois de ler todos os elementos, vou deixar ele aqui com N elementos. Deixa eu descer aqui mais. Quando eu ler meus N elementos, eu vou ler o meu S, quer dizer, meu K. De K, sem K, pronto. Então, o que acontece? Beleza. Como é que ele vai fazer? Ele vai distribuir 1 por 1. Só que ele não quer satisfazer no mínimo K caras.
Então, vale a pena, como ele vai distribuir de 1 por 1, primeiro ele vai distribuir por 5, depois para esse cara aqui, depois para esse, depois para esse, depois para esse, depois para esse. Só que em uma rodada, ele já encheu isso aqui, ó. Ele já botou tudo que esse cara tinha que botar, certo? Então, é suficiente a gente só ordenar esse nosso vetor, e aí os nossos elementos agora vai ser, deixa eu comentar aqui, ó, 2, 5, 7, 7, e aí eu vou entregando um por um. Primeiro eu entrego para esse cara, que seria 1, 4, 76, depois eu entrego toda a rodada de novo, que fica 1, 3, 76, depois 0, 2, 76, 75, perdão, aqui é 75 e aqui é 74, aqui 0, 1, 73, 0, 0, 72, e aí eu já satisfazia os amigos que ele queria, que seriam 2 amigos, que seriam esses 2 caras. Agora, quantos presentes eu tive que dar? Nesse primeiro caso, eu tive que dar 3. Nesse segundo caso, eu também tive que dar 3. Ó, deixa eu escrever aqui. Eu subtraí um de todo mundo, eu dei para todos. Aqui, eu também dei para todos. Ó. Eu tive que subtrair 2 aqui. Aqui se tornou 0. E agora, eu não preciso mais dar presente para esse. Então, eu só vou dar presente para esses 2. Então, aqui eu dei 2. Aqui eu dei 2 e acabou. E acabou? Não, aqui eu dei 2 também. Então, no total, eu gastei 3 mais 3, 6, 8, 10, 12 presentes. Por quê? Porque eu tive que dar um para esse e um para esse aqui. Então, no pior caso, eu vou dar 12 presentes. Beleza? Ok. Então, deu para explicar esse caso. Agora vamos explicar o outro, que é o 5 longo. No 5, 11, eu vou dar um presente para cada. Então, eu vou ter 4, 10, depois 3, 9, depois 2, 8, depois 1, 7, depois 0, 6. Então, o que aconteceu aqui? Eu dei 2 presentes, dei 2 presentes, dei 2 presentes, dei 2 presentes e dei 2 presentes. No total, eu dei 10 presentes, que é o valor da resposta. Então, quando esse cara já alcançou o K que ele queria, ele vai parar de dar presentes, ok? Que não tem mais por que ele dar. Então, é suficiente a gente fazer a ordenação, que nós podemos fazer utilizando nossa função sorte, ok? Sorte s.begin, s.end. E depois disso, nós só precisamos olhar os K primeiros elementos. Por que os K primeiros elementos? Porque nós vamos fazer de alguma jogada de não ficar se preocupando com os elementos que a gente já passou, ok? Agora, como é essa jogada? Ó, outra coisa que tem que ser vista. O N, ele pode ser até 10 a quinta, então esse aqui pode dar problema de overflow. Então a gente vai utilizar long, ok? Que seria a nossa resposta. Ó. Nosso long int resposta. Começa com 0. E aí, por fim, eu vou printar a nossa resposta. Então o que acontece? Vamos imaginar, nesse caso aqui, 2, 5, 7, 7, 7. Opa! Imagina no caso. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais em cima, pronto. Imagina nesse caso aqui, 2, 5, 7, 7. Imagina que o que acontece? Eu tenho 3 elementos nessa sequência. Como assim 3 elementos? Eu vou dar presente para 3 pessoas. Só que eu sei que eu tenho que dar no mínimo 2 presentes. Certo? Por que no mínimo 2 presentes? Porque eu tenho que dar um presente para esse, um 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 para esse daqui ser satisfeito. E eu quero que esse cara seja satisfeito. Então, basta eu multiplicar 2 vezes a quantidade de caras que ainda não estão satisfeitos. Nesse caso, são 3 pessoas. Então, só nisso aqui, eu já garanto que eu satisfiz esse. Beleza?
Quando eu vim para esse cara, eu não preciso mais satisfazer esse, porque ele já está satisfeito. E aí só basta eu olhar a diferença entre, tipo assim, quantos presentes esse cara já recebeu. Como é que eu sei isso? Eu só preciso olhar o valor que tem aqui, nesse elemento atrás. Então, ia ficar 5 menos 3, que seria 3 presentes que faltam, vezes a quantidade de caras, que seria 2. Então, só com essa forma, a gente fica 6 aqui, que dá 12. 12 presentes. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar saber quantos presentes já foi dado, que eu vou usar o nome gifts. No momento, não foi dado nenhum presente, beleza? Ninguém, tipo assim, como eu estou distribuindo, isso aqui vai representar quantos presentes aquele cara já recebeu. Então, quando eu for calcular minha resposta, o que ela vai ser? Opa, escrevi errado, resposta. Ela vai ser igual à nossa resposta anterior, mais n menos i, que eu vou explicar já por quê, vezes gifts, si menos gifts. Ok? E o nosso gifts vai ser igual a si. Beleza. Por que n menos i? Porque eu tenho n elementos. E isso aqui é porque, como está ordenado em ordem crescente, 2, 5, 77, o que acontece? A gente sempre vai satisfazer um prefixo desse vetor, beleza? E como a gente está satisfazendo um prefixo desse vetor, se eu pegar n menos i, quando i for igual a 0, que seria quando eu estivesse olhando esse elemento, isso aqui vai dar igual a 3. Quando eu olhar n menos 1, vai dar igual a 2, porque tem 3 menos 1, quer dizer, 3 menos 0 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 3 menos 2 dá 1. Então, é suficiente fazer isso. Então, dessa forma aqui, com esse n menos i, ele representa, vamos escrever aqui, ó, n menos i representa o sufixo que ainda não foi satisfeito, beleza? Que eu ainda estou distribuindo. O nosso valor si menos gifts, ele vai representar quantos presentes eu ainda preciso dar, beleza? Então, só com isso nós já conseguimos resolver a nossa questão. Vamos compilar para ver se está show. Compilou certinho. Vamos mandar aqui. Acho que vai dar problema. Vai. O que acontece? Tem um pequeno probleminha aqui que eu vou resolver aqui. Pronto. Essa multiplicação, isso aqui é um inteiro. Isso aqui também é um inteiro. Então, se isso aqui for tipo 10 à quinta e aqui também for 10 à quinta, isso aqui vai estourar, porque vai dar 10 à décima. E aí 10 à décima não cabe no inteiro. Então, usando esse 1ll aqui no meio, a gente está convertendo para long, que é o mesmo da nossa resposta. Ok? Então, vamos enviar. Já passou no último caso de teste. Passou em todos os casos de teste. Pronto. Mais uma questão feita. Agora só falta essas duas questões. Ok? Certo. Beleza. Nessa questão, changes in a string, você vai receber uma string S com N caracteres compostos por A's e B's. E o que você quer transformar? O que você quer fazer? Você quer escolher um índice e modificar SI para A ou B, beleza? Você pode fazer essa operação. You can. Você pode escolher um índice, qualquer índice I, e mudar o SI ou para A ou para B. E ele quer encontrar o mínimo de mudanças de tal forma que a string S ela se resulte nesse formato. Ou seja, vai ser um prefixo de A's e um sufixo de B's.
E o que ele diz aqui? Ele diz que você tem que fazer isso para, tipo assim, você quer encontrar um mínimo para qualquer um desses caras aqui. Tu pode, sei lá, botar só Bs, botar um A e só B e o resto de B, 2A e o resto de B. E aí o menor dos valores tu vai retornar, beleza? Aí, em outras palavras, sua tarefa é determinar o mínimo de operações, de mudanças, de tal forma que a string S tenha x elementos no início, seguido por n menos x bs, ok? E aqui tem um exemplo. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer aquele negócio dos casos de testes. Int t, cnt. Deixa eu dar uns prints aqui. Um foco, quer dizer. Enters. Int c igual a 1, c menor ou igual que t, c mais mais. Ok. Certo. Agora, o que ele fala? Ele diz no input, né? A primeira linha vai conter o t representando o número de casos de teste, e para cada caso de teste você vai receber um n representando o tamanho da string, e na segunda linha a string. Então a gente vai ter o n e vai ter a string s. Vamos ler o n, depois vamos ler o s, ok? Então aqui nesse momento a gente tem uma string só com as e uma string só com bs. Então o que acontece? Quando é que uma operação ela é feita? Você concorda que... Vamos olhar esse string aqui. ABBA. Beleza. ABBA. Vamos supor que nós queremos dividir ela bem aqui. Certo? Se a gente quiser dividir ela bem aqui, ou seja, todo esse prefixo tem que ser A e todo esse sufixo tem que ser B, nós só temos que saber quantos elementos a partir desse cara são Bs e quantos elementos a partir antes desse cara são As. Beleza? Quer dizer... Foi mal. A gente tem que saber quantos elementos a partir desse cara são As e quantos elementos antes desse cara são Bs. Por quê? Porque a gente não quer transformar isso aqui em A. Não tem por que a gente transformar um A em outro A. A gente tem que pegar um B e transformar em um A. Então, nesse caso aqui, eu ia ter que fazer uma modificação aqui para esse cara virar um A, e aqui eu teria que fazer duas modificações, uma aqui e outra aqui. Ok? Então, com isso, a gente consegue perceber o quê? Que a gente só tem que saber quantos Bs tem no prefixo e quantos As tem no sufixo, beleza? Então, nós podemos fazer isso com soma acumulada. Então, nós vamos ter nosso vector de int que ele vai representar o nosso prefixo, ok? Nosso prefixo, ele vai ter no máximo n mais um elementos, beleza? Ok. Certo, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente consegue fazer esse problema só com essa ideia de prefixo, ok? Como seria? O que acontece? Você concorda que se eu sei quantos As... se eu sei quantos Bs tem na minha string toda, e eu sei quantos Bs tem antes, e eu sei quantos elementos tem nela, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou fazer com a ideia de prefixo e sufixo, eu acho que vai ficar mais intuitivo. Então, sufixo mais um. Pronto. Acho que fica bem melhor. Aqui vai representar quantidade de Bs, quantidade de As. Beleza? Opa. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente tem que fazer uma soma acumulada, certo? Então, nós vamos percorrer a nossa string e a gente vai fazer a seguinte coisa. Se o nosso string... vamos primeiro preencher o prefixo, né? Preencher o vetor prefixo. Se o nosso SI ele for igual a B, significa que
a gente tem que contabilizar nesse prefixo. Então, a gente vai fazer um prefixo e mais, beleza? Assim como a gente vai fazer a mesma coisa para o sufixo. Só que aqui no sufixo a gente quer calcular a quantidade de as. Então, opa. Só que aqui a gente só fez o quê? A gente transformou, no lugar de ser um string em números, certo? Uns e zeros. Agora nós temos que fazer uma soma acumulada. Como esse caso aqui é um prefixo, é da esquerda para a direita. Como isso aqui é um sufixo, é da direita para a esquerda, que é a ideia do prefixo, quer dizer, do sufixo. Então, o que a gente vai fazer? Se o nosso SI for maior, se o nosso I for maior do que zero, melhor, vou fazer de outra forma. Vou fazer assim. Se o nosso I for maior do que zero, a gente pode pegar o valor dele do caso anterior, que seria prefixo I menos 1. Por que maior que zero? Porque se ele for igual a zero, ele vai tentar pegar de um cara que não existe. Não tem como. Aqui, a gente quer pegar o sufixo. Então, a gente tem que mudar a ordem que ele vai percorrer o nosso array, que é a nossa string. Beleza? Vou botar aqui mais igual que zero e menos. E aqui vai ser uma coisa bem parecida. Só que, no lugar de ser maior que zero, a gente vai olhar. O que a gente pode fazer é o seguinte, I menos 1 tem que ser maior ou igual que zero, para ele poder fazer isso. E mais 1 tem que ser menor do que n, beleza? Se isso acontecer, nós vamos atualizar o valor desse sufixo. Sufixo I mais 1. Show! Então aqui a gente preencheu o vetor do prefixo e aqui a gente vai preencher o vetor do sufixo. Agora, a gente só precisa utilizar essa informação para a gente conseguir a nossa resposta. Então, nós vamos ter, olha o que ele fala. Note que a soma... O que acontece? Não, a gente não precisa se preocupar com isso. Não. Eu pensava que tinha que se preocupar com o overflow, mas nem precisa. Porque só tem que contar a quantidade de A's e quantidade de B's. Então, isso nunca vai passar de N. Então, aqui eu vou mostrar a nossa resposta. Então, o que acontece? A primeira coisa, a gente não quer o menor valor possível, então a gente tem que buscar uma resposta que ela seja inválida. Por quê? Tipo assim, ela seja tipo infinito para a nossa questão. Como no máximo a resposta vai ser 10 a sexta, na verdade, no máximo a resposta eu acho que é 10 a quarta, 10 a quinta, mas vamos supor que no máximo é 10 a sexta. Nós podemos fazer aquele mesmo artifício que a gente fez naquela questão anterior. E botar tipo o nosso 10 a sexta mais um valorzinho só para deixar infinito, porque o valor nunca vai ser maior do que 10 a sexta, ok? Então esse aqui, ele representa o nosso infinito, né? Porque no primeiro caso de teste, ele já vai ser alterado, porque todas as respostas elas vão ser menores do que esse cara, todas as possíveis respostas. Então, agora, nós vamos decidir aonde a gente vai fazer a partição, a divisão, ok? Então, suponha, beleza, dividindo no I. Se a gente está dividindo no I, o que a gente está fazendo? A gente está criando um zero, a gente está criando esse tamanho com as, só com as, e essa parte dessa string, ela vai ser só B's. Só com B's. Ok?
Então, a gente vai estar dividindo no i. Como é que a gente faz essa divisão no i? Beleza? A gente vai... Vamos descobrir a resposta. A gente... Eu vou usar o mínimo aqui, porque fica mais simples. É porque eu tava pensando em fazer uma coisa sem usar o mínimo, só que aí ia ficar copiando o código e eu acho que vai ficar pior. Então o que acontece? A gente quer saber quantos elementos são as nessas... Certo. Melhor. O que acontece? Eu vou fazer assim, ó. Acho que assim fica melhor. O que acontece? Vamos pensar um pouquinho. Isso aqui significa que esses primeiros elementos eles só contêm as. Só que acontece. Ele pode ter uma string somente com bs, certo? Ele pode ter só bs, que seria olha que isso aqui, esse x ele pode ser igual a 0, como ele também pode ser igual a n. Ou pode ter só bs, ou como pode também ter só as. Então, eu posso, no lugar de fazer esse nosso infinito aqui, vai ser a minha resposta só com bs. Que seria, isso aqui seria a quantidade de as no nosso sufixo, né? Que isso aqui é a mesma coisa que o sufixo de 0. Porque ele vai deixar tudo com b, então vai ser a quantidade de as no nosso array. Certo? Resposta só com b. E aqui na seguida, eu vou estar olhando só para as possíveis respostas onde vai ter algum a. Ou seja, vai ser prefixo de i, ou seja, quantos b's tem até aquela posição, mais quantos as tem naquela posição. Certo? Outra coisa que tem que ser dita. Esse mais 1, ele pode passar de n, certo? Por quê? Porque aqui, ó, eu estou contando a quantidade de b's. Na verdade, é suficiente eu só fazer isso. Eu vou explicar. Deixa eu ver só se funciona primeiro. É que eu fiz de outro jeito, eu estou tentando fazer de um jeito mais intuitivo. Eu acho que é mais legal. Oxi, Ctrl C não vai não. Calma, só um segundo. Vou botar uma classe de teste, 3 elementos A, B. Ou 0. Estou eliminando S, estou fazendo isso aqui. Se menos 1 for maior que S, se mais 1 for maior que N. Deixa eu só dar um print aqui no sufixo. Só para ver se está preenchendo tudo certo, porque eu não estou vendo o que está acontecendo no momento. Ele pode não estar preenchendo. Certo, 3AB. AB, 3AB. Nosso sufixo é a quantidade de as. 0, 1, 2. Certo, pô. É porque aqui eu botei errado. Ele estava acessando. Certo, voltando aqui para a gravação. Opa. Beleza. O problema que tinha dado é que o que acontece? Esse prefixo ele pode ter só um elemento A. Tipo assim, ele pode ter só um A e o resto tudo B's. Então isso aqui ele vai de 0 até N. Então, se a gente pegar essa questão e enviar, nós
vamos receber o nosso accept. Então, mais uma questão feita. Então, isso aqui nós vamos pegar o prefixo do 0 ao i só com as, ou seja, a gente vai pegar a quantidade de b's, e a gente vai pegar o sufixo do i mais 1 até o n só com b's, ok? Então, só com essa solução nós conseguimos passar a questão. Por fim, vamos para o problema extra, que é o Maximize Array Sum, ok? O que acontece? Nesse problema ele fala o seguinte: você vai receber um array A com n elementos e você consegue dar um fix em qualquer elemento. Vamos supor o elemento k. Quando você fizer esse fix, todos os elementos que são maiores ou iguais a k vão se tornar igual a k. E todos os elementos que são menores ou igual a k vão se tornar menores que k, vão ser multiplicados por menos 1. Então você quer encontrar a maior soma possível de tal forma, com algum k fixo, beleza? Você escolhe algum k e quer saber a maior soma. Então o que acontece? Vamos ver aqui o input. A gente vai receber 10 aqui. A gente vai ter a primeira linha contando os casos de testes. E para cada caso de teste a gente vai ter duas linhas. A primeira linha vai ser o n, que é o tamanho do array, e a segunda linha vai ser os elementos do array, beleza? Então vamos primeiro fazer essa parte da leitura, que é uma parte bem tranquila. A gente vai ter o int int, como a gente comentou antes, fazer um for aqui passando ctc, aqui e aí a gente vai receber o n, que é o nosso tamanho do nosso array, e vamos receber o array em si, né, que é o nosso vector. Vector int certo, vector int pronto. Okay. Ele usa o nome A, né? Elementos. A gente tem que tomar um problema, quer dizer, um cuidado nessa questão. Que acontece? Tem até 10 a quinta elementos e cada elemento ele pode ser até 10 a sexta. Então vamos supor que o k é igual a 10 a sexta. Nesse caso, a gente vai ter 10 a sexta vezes 10 a quinta na soma. E isso vai estourar o inteiro. Então o que a gente pode fazer é botar um long int aqui e vamos criar o nosso long int resposta. Depois nós vamos printar. Vai ser igual a 0. O que acontece? Vamos supor que no lugar desse array ser 2, 3, 1, ele está ordenado 1, 2, 3. Eu sei quantos elementos tem na frente e sei quantos elementos tem atrás. Então, se eu quiser colocar o k igual a 1, eu sei quantos elementos vão ser multiplicados por menos 1, que é só a soma anterior. E eu sei quantos caras vão ser igual a k, que é só olhar quantos elementos tem na minha frente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um sort no nosso vetor a.begin, a.in, e após isso, eu só preciso dizer a seguinte coisa. Suponhamos que o AI ele é igual a k. Que o AI vai ser o nosso k. Ok? Suponha isso. A gente vai precisar de uma variável que acomoda também. Ele é long acomoda. Aí vocês vão entender por quê. O que acontece? Vamos supor que o nosso AI ele vai ser o nosso k. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos elementos a partir do i são maiores que o nosso k. Só que como está ordenado, eu sei que todos os elementos na nossa frente são maiores que o k. Então, isso aqui vai ser n menos i vezes 1ll, para não dar aquele problema de overflow, vezes o nosso valor do AI. Por quê? Isso aqui vai contar tipo assim,
Isso aqui é o nosso K. Isso aqui é quantos elementos são maiores que o nosso K, maiores ou iguais, ok? Que é aquele negócio que ele tinha dito. Que é quando você diz um K, todos os elementos que são maiores ou igual que K vão se tornar K, e todos os elementos que são menores vão ser multiplicados por menos 1. Agora só falta fazer essa parte dos elementos que são menores. Então, como a gente faz essa parte dos elementos que são menores? A gente vai usar essa acumulada. Essa acumulada, ela vai guardar o valor dos elementos que eu vou somando. Então, por exemplo, na hora que eu já utilizei esse elemento atual como K, eu vou somar nessa acumulada para eu poder subtrair no futuro, que é como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Beleza? Então, a minha resposta ela vai ser o mínimo. Não, vai ser o máximo. Vai ser o máximo da minha resposta e desse nosso cálculo aqui. Ok? Recapitulando. Isso aqui é a quantidade de elementos que vai ser igual a K. Isso aqui é os elementos que vai ser multiplicado por menos 1. Então, somente com esse código, nós conseguimos responder nosso problema. Submetendo. Vixe, eu nem testei. Quando eu não testo é foda. Deixa eu ver aqui qual foi que deu errado. Calma. Porque tem que dar Ctrl V, é um negócio muito estranho. Ctrl C, quer dizer. Eu esqueci de ler o vetor. Foi mal. Esse erro aqui foi engraçado. Eu tô ordenando o vetor só com 0. Essa foi boa, viu? Esqueci de compilar. Achei estranho, pô, dando errado. Deu 3 agora. Foi mal, galera. Então, ajeitando o código, né? Então, todos os nossos problemas da cadeira de desafios dessa semana já foram resolvidos. Espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo, falar com o Vladimir, me mandar um e-mail, falar comigo no Telegram. No Telegram é Doug Nóbrega. E o e-mail é dougnobrega@lu.ufc.br. Qualquer dúvida posso estar aqui respondendo a vocês. E é isso. Espero que tenha dado para entender todos os problemas. As questões estavam bem interessantes, principalmente para pessoas novatas. Tinha algumas questões que tinham uns pensamentos interessantes. E aqui foi a ideia lá, né, a dica, né, que o Vladimir colocou e eu utilizei para fazer essa questão. Certo? É isso. Valeu, pessoal. Tenham um bom dia e até mais.